13, é 13, é 13. Olá para você, muito bom dia. São 10 horas 13 minutos em Guajará-Mirim, em Rondônia, e nós estamos começando a nossa última entrevista desta semana que nós reservamos aos candidatos a governo de Rondônia. Todos vieram, mostram o respeito que tem pela CBN, pelo rádio, especialmente pela população, pelo espaço que aqui é dado democraticamente para que todos possam mostrar suas ideias, e você, ouvinte, pode decidir qual é a melhor solução, qual é a melhor proposta, em quem você pode confiar realmente no dia 5 de outubro do primeiro turno. Está conosco hoje, para encerrar este momento de entrevista aqui na CBN Amazônia Guajará, o candidato do PT, Padre Tom, nascido em 68 no município de Oeiras, no Piauí, hoje com 45 anos, Mariton Benedito de Holanda. Estudou filosofia e teologia na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Foi ordenado padre em 98 e deu início à sua carreira política 6 anos depois, em 2004, quando foi eleito prefeito do município de Alto Alegre dos Parecidos, aqui em Rondônia, e reeleito em 2008, quando exerceu o mandato até 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal, sendo eleito por Rondônia, onde continua até então. Licenciado até o momento, na verdade continua como deputado, né? Só que também, agora, candidato a governo de Rondônia pelo PT. Tem como vice-governador a Fatinha. Candidato Padre Tom, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender e por estar conosco aqui nesse espaço para mostrar suas ideias à população aqui de Guajará-Mirim. Muito bom dia. Bom dia, Rai. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Com grande alegria, né, que retorno à cidade de Guajará e, ao mesmo tempo, agradeço a oportunidade de poder já falar com essa população, com o eleitorado, como candidato a governador, e poder também responder os questionamentos e falar das minhas propostas para Rondônia. Bom, como acordo com o senhor, nós vamos direto, sem um intervalo de 15 minutos, vamos até 10h28 e depois voltamos, né, depois do repórter CBN, até aí 10h58, então 5 minutos para o senhor fazer as suas considerações. Vamos começar falando de saúde, candidato. O seu plano de governo: descentralizar serviços de urgência e emergência, valorizar servidores, criar o Expresso Mulher, regionalizar o atendimento médico e a saída para melhorar a saúde no Estado. Levando em consideração que os recursos são limitados para essa região, o senhor pretende buscar esse aporte para colocar em prática todos esses planos? Rai, a saúde é a política pública que está recebendo as maiores reclamações em todo o estado de Rondônia. E não é justo, não é, o nosso povo está sendo tratado dessa forma, dentro de ambulâncias e em corredores de hospitais, morrendo aí a míngua. Eu penso que governos que agem dessa forma não têm amor por Rondônia. A nossa proposta é descentralizar a saúde, que é uma proposta que sempre os governantes falaram. Descentralizar, fortalecer os hospitais regionais. Não precisamos inventar roda, né? Aqui iniciou a construção da obra do Hospital Regional de Guajará, dar continuidade, concluir essa obra. Tem também, iniciou a obra do Hospital de Urgência de Porto Velho. E os regionais, Regional de Vilhena, Regional de Cacoal, que nós temos um hospital regional em Cacoal que não funciona com tempo. Por isso que eu não quero ser mais deputado federal para estar amenizando as coisas. As pessoas buscam o Padre Tom porque esperam 20, 30 dias no Hospital Regional de Cacoal para fazer uma operação de uma perna quebrada, de um braço quebrado. E visitei no domingo passado a região da 429, nós temos um hospital no município de São Francisco do Guaporé, construído, mas que não funciona. Até um parto tem que ser levado para a cidade de Ji-Paraná. Aí temos o regional de Ji-Paraná, Ariquemes. Descentralizar
à saúde, nós vamos criar um programa de incentivo ao médico especialista, para que a gente tenha especialistas na cidade de Guajará, para que a gente desafogue os hospitais de Porto Velho, para que as pessoas sejam atendidas com dignidade. Dentro do seu plano de governo tem uma proposta para o Expresso Mulher. O que é esse Expresso Mulher e como que ele vai funcionar aqui em Guajará especificamente? O Expresso Mulher, todos os estados do Brasil receberam 2 ônibus para fazer tratamentos ambulantes de mulheres, principalmente tratamentos preventivos de útero, de câncer de mama, e esses ônibus ficaram parados, né? É uma política preventiva do governo federal. Aí, na nossa proposta de governo, nós vamos investir pesado, Rai, em saúde preventiva, né? E um dos pontos importantes é esse Expresso Mulher, colocar ele para funcionar, para que ele se desloque. Ele existe. Ele existe, ficou parado, enferrujado, não é? E aí a gente vai colocar esse ônibus para trabalhar. E já entrando na questão da saúde preventiva, investimento em água tratada e também rede de esgoto, não é? Aí nós vamos criar uma força-tarefa, porque dinheiro tem, principalmente é responsabilidade do Estado, não é, executar essas obras em municípios maiores de 50 mil habitantes. Aí nós temos um recurso para a nossa capital de quase 700 milhões de reais que estão parados. Por exemplo, no governo passado, ele iniciou as obras e as obras estavam superfaturadas, o Tribunal de Contas paralisou as obras e nós passamos 4 anos e esse governo não licitou e não retomou as obras. Aí o quê? Nós vamos trabalhar junto com os prefeitos para dar celeridade a execuções de obras de água tratada e saneamento básico, né? Saneamento básico. Aí o quê? Isso é o mais importante para a saúde, porque nós temos hoje 50 bairros na capital sem água tratada. E aí outros programas como o Expresso Lilás, que é saúde preventiva, o Mais Médico, vieram 290 médicos para Rondônia do Mais Médico. Vamos fazer parceria com esse programa para fortalecer, porque é um programa importante, preventivo, onde o médico atende nos seringais, atende nos distritos, atende também nos postos de saúde dos bairros. Temos o PSF, o Bucal e do Clínico Geral, né, e também vamos fortalecer parcerias com os agentes comunitários de saúde. Hoje, Guajará-Mirim, especificamente, onde está nessa realidade, precisa muito de vários serviços que não tem aqui. Ortopédicos, principalmente. Tem que ser levado ao Porto Velho. Aí demora, em média, 4 horas para você chegar em Porto Velho. Isso quando a estrada não está ruim. Quando isso, quer dizer, você não tem outra alternativa também para esse atendimento. No seu plano de governo também está inserido isso, de buscar uma alternativa sem ser estrada para que esse atendimento seja mais rápido, mais apto, na verdade, ou fazer tudo isso aqui realmente para que a pessoa não tenha condições, não tenha que sair daqui para ser atendido fora. Isso, vamos criar um programa de incentivo ao médico especialista. Hoje, Rai, 54% dos médicos de Rondônia estão concentrados na capital. Nós não vamos tirar médico da capital, porque aí quando a população da capital também fica com ciúme, né? Vamos criar um programa para incentivar a permanência de médicos especialistas nos regionais. O ortopedista, o cardiologista, que o município de Guajará é um dos nossos regionais. Dar celeridade nessa obra de construção do hospital regional e criar esse incentivo, porque chegaram os médicos do programa Mais Médicos, que são médicos de saúde preventiva. No entanto, nós estamos perdendo muitos profissionais que já se formam em Rondônia, tanto na capital, quanto também no interior, na cidade de Cacoal, que nós temos uma faculdade particular de medicina. Não é? Aí precisamos de ter um incentivo para que segure esses profissionais, ou seja, através de bolsas, onde o Estado ajuda o jovem a se formar. No entanto, a contrapartida seria a permanência dele. E, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, se criar residências, né? Nós temos que
buscar alternativas. Um governador ele tem que ser criativo, né? Porque as pessoas não podem continuar sofrendo dentro de ambulâncias, e aí chegando em Porto Velho, tem que se humilhar no chão e nos corredores do Hospital João Paulo II. Agora, candidato, na área da saúde, os principais centros, geralmente como Porto Velho, que é a capital, né, e as cidades maiores, recebem mais investimentos, no caso. Mas como adaptar exatamente programas de saúde da família, como esse programa que o senhor está colocando, a situação exatamente da carreta da mulher, que já existe em outras cidades, eu sou de Manaus, vejo essa realidade lá. Em áreas rurais, digamos, próximo aqui, e como manter exatamente esse médico que o senhor falou, residentes, manter outros médicos aqui, que muitas vezes não é só o salário. Tem que ter realmente condições para que ele possa viver aqui, possa se adaptar a essa realidade e possa fazer um bom trabalho. Por exemplo, o programa Mais Médico, que eu votei para aprovar, o governo federal paga o salário, que é cerca de R$10.000, e a prefeitura é responsável pela estadia, as condições de moradia do profissional, né? E aí, até te respondendo um questionamento que você fez, com que recurso, é importante o rádio ouvinte saber que, além do Estado ter que aplicar, no mínimo, 12% do orçamento em saúde, nós vamos ter agora, a partir da exploração do pré-sal, 25% dos royalties para a saúde dos municípios e do Estado. Aí o que? Eu pretendo trabalhar junto com os prefeitos. Eu lembro que quando eu assumi a prefeitura de Alto Alegre dos Parecidos, em 2005, existia um valor em dinheiro para os municípios pequenos e médios, para que ele investisse em saúde básica, saúde preventiva, né? Para que as pessoas não precisem de médico e de hospital, né? Aí o que? Nós vamos retomar essa parceria, e o recurso da saúde, ele é bipartite, ele é decidido, debatido todo ano entre Estado e municípios, né, pelo Conselho de Saúde. Portanto, vamos rediscutir os valores para que os municípios sejam contemplados, e aí, tanto o Expresso Lilás, nós criamos, o Expresso Lilás é um programa federal, podemos também criar uma contrapartida do Estado para que o ônibus chegue e para que os profissionais cheguem até as mulheres, e os agentes comunitários de saúde. Nós temos um exemplo do estado do Ceará, que além o recurso que paga o agente comunitário de saúde é um repasse federal, que o município só repassa para os agentes comunitários de saúde. Nós podemos criar uma parceria, um aditivo de uma contribuição do Estado para que o agente comunitário de saúde trabalhe com mais interesse e seriedade, porque eles são muito importantes para estancar problemas como a dengue e outros casos, a malária e outras questões que se a gente se previne, né, aí você não vai adoecer e precisar do médico especialista ou do hospital. Em quanto tempo você acha que dá para fazer isso, candidato? Olha, nós queremos iniciar a execução de imediato, né? De imediato. É claro que nós entrando no governo, nós vamos ter, eu sou uma pessoa responsável, ver as condições do próprio estado de Rondônia, as condições financeiras, porque até informações hoje do governo é complicado. Tiraram todos os portais do ar, eles justificam que é por causa das eleições. Eu acho que não pode ser por causa das eleições, porque se os portais, portal de saúde, segurança, educação, eles têm que estar no ar até para o eleitor poder questionar os políticos, os candidatos e o próprio governador que é candidato à reeleição. No entanto, eu sou uma pessoa responsável e uma das principais prioridades do nosso governo será a saúde. Candidato, vamos mudar de assunto agora. Falando de saúde, vamos falar de economia. E na economia, Rondônia é um dos estados promissores da piscicultura, né? E na sua proposta de governo, o senhor fala aqui em criar condições para incentivar a indústria local, estimular a inovações tecnológicas, empreendimentos solidários, agroindústria e turismo, né, nessa área econômica. Qual a sua proposta para que seja alavancado mais essa ação da piscicultura no estado, especificamente aqui em Guajará-Mirim? Ou você acha que
esse não é o foco agora, você vai buscar outra alternativa econômica? Não, Rondônia tem que deixar de ser um mero exportador de matéria-prima, não é? Nós precisamos passar para o ciclo do início da industrialização. Nós precisamos industrializar os nossos produtos e incentivar também o consumo. Em relação à piscicultura, temos que iniciar o processo de incentivar o consumo. Por exemplo, a gente come muita carne no estado de Rondônia e o peixe ele sai para fora, né? E ainda há uma grande reclamação dos produtores que aquilo que se produz não tem valor. Como nós vamos incentivar esse consumo? Através de campanhas, mas também no nosso programa de governo nós vamos montar as primeiras ceasas, né? Nas cidades maiores, por exemplo, Porto Velho, Ariquemes, de Paraná. E aí para quê? Para que além do produtor poder levar o peixe, para que ele não entregue ao atravessador, ele vai poder levar outros produtos. Por exemplo, eu sou de uma região que é um grande produtor, eu penso que é o maior produtor de feijão do estado, não é? Esse ano não se tinha valor ao preço do feijão e eles tiveram que entregar ao atravessador ou então vender parte da produção para o próprio governo. Portanto, nós vamos incentivar o consumo interno e vamos criar viabilidade de comercialização internamente. E o papel de um governador é vender positivamente o estado de Rondônia. E aí vender positivamente o estado de Rondônia para que os estados vizinhos, a comunidade andina, por exemplo, Rondônia está localizada numa região estratégica. Nós somos o único estado da região norte onde nós podemos chegar em todos os municípios por terra. E aí o quê? A BR-364 interliga Rondônia com o sul e sudeste. É um mercado. A hidrovia do Madeira interliga Rondônia com o estado do Amazonas. Manaus é um grande mercado. Venezuela, Colômbia. E aí nós temos a outra saída para o Peru e Bolívia. O quê? Nós temos uma população de mais de 100 milhões de pessoas que nós podemos comercializar. Se a gente entra hoje no mercado em Rondônia, todos os produtos são produzidos fora. Portanto, nós precisamos iniciar esse novo ciclo de incentivo à industrialização. Autossuficiência. E da autossuficiência. Por exemplo, incentivar e convidar frigorífico de peixe para que a gente possa industrializar o peixe, esses produtos e incentivar o consumo interno dentro do estado. A economia aqui passa exatamente, nós temos uma única saída, na verdade, duas, né? A hidrovia que sai para Manaus, mas não liga, digamos, Guajará-Mirim a Porto Velho. Daqui para Porto Velho temos só a rodovia. Não temos avião, por exemplo, até o momento. Bom, na sua proposta de governo, como o senhor pretende solucionar esse problema? E se a Estrada Parque é uma boa opção? Como o senhor vai fazer exatamente? Vai continuar a Estrada Parque? Como o senhor vai fazer para evitar o desmatamento? O senhor pensa em toda essa realidade também? Sobre a infraestrutura. O Estado não pode atrapalhar o setor produtivo. Não pode atrapalhar quem produz. Mas nós precisamos pensar a infraestrutura de forma organizada e estratégica. Sobre as rodovias federais, nós vamos pressionar o governo federal pela manutenção constante das rodovias federais. A BR-364, que é a espinha dorsal, a BR-425, que nesse momento está sendo reformada, a BR-429, que precisa ser concluída as pontes, estive sábado e domingo naquela região, e a manutenção constante da hidrovia, e nós queremos que durante o nosso governo, o governo federal inicie a obra da ferrovia de Vilhena a Porto Velho para desafogar a BR-364. E está sendo inaugurada nos próximos dias a ponte do Rio Madeira, semana que vem, parece que dia 15. A inauguração da ponte, ela dá um novo impulso também para a interligação, as relações comerciais de Rondônia com o estado do Amazonas e o Pará, Roraima, Amapá e a Venezuela. As estradas estaduais. A nossa prioridade, Rai, é, a princípio, asfaltar
do município de Parecis a Curumbiária, tá? Para criarmos uma outra alternativa de interligação de Colorado, ali saindo de Vilhena, Colorado, sai por Curumbiária, Parecis, entra por Rolim de Moura, sai na 429 e ali a gente, Alvorada, interliga com a 421 e asfaltar de Buritis a BR-425. Portanto, nós vamos manter aberta a Estrada Parque e ela é estratégica, é uma RO estratégica, porque interliga Rondônia, tendo uma segunda alternativa, para que a gente não use somente a alternativa da BR-364. Portanto, o governo tem que trabalhar com planejamento. É claro que tem outras estradas que serão pavimentadas no futuro, mas nós precisamos fazer essa interligação para que a gente tenha uma segunda alternativa para escoar a produção e também para as pessoas se locomoverem, interligar com maior rapidez a 425, Nova Mamoré e Guajará-Mirim com o restante do estado. Candidato, nós vamos agora a Manaus, de onde fala o nosso colega jornalista Cristóvão Nonato, que é filho daqui de Guajará-Mirim, que participa conosco a partir de agora. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, Raio, bom dia, candidato, bom dia aos nossos ouvintes. Guajará-Mirim vive em torno da questão da zona de comércio e do seu comércio. Vive de altos e baixos nas últimas décadas e, recentemente, o governo conseguiu fazer com que a cidade fosse uma cidade de zona de free shopping, né, com isenção de tributos federais de 80% do ICMS. O que o senhor acha dessa medida? O senhor leva fé nela e, sendo eleito, o que o senhor pretende fazer para incrementar esse comércio de Guajará-Mirim frente aí à concorrência desigual com a Bolívia? Olha, eu apoio a medida do governo federal. Ela é importante, muito importante, e foi sempre defendida pelo povo, pela sociedade organizada de Guajará-Mirim. E no início do meu mandato, eu acabei assumindo um projeto de renovação da área de livre comércio de Guajará-Mirim, que era do atual deputado Anselmo Jesus, que não tinha sido eleito, ele tinha sido suplente, e eu assumi, fiz audiência pública aqui no município de Guajará-Mirim. E aí, depois acabou aprovando, durante a aprovação da PEC, da renovação da Zona Franca de Manaus. O próximo governo de Rondônia, ele precisa iniciar o processo de industrialização do Estado. Hoje, a arrecadação de Rondônia é formada, 80% do ICM de Rondônia, ele vem do FPE, que é o Fundo de Participação Estadual, e do ICMS da energia, do combustível e da telefonia. Portanto, cerca de 20% do nosso ICMS vem da produção, vem dos serviços, né? Aí o que? A gente precisa incrementar a industrialização a partir dos produtos que nós temos, né? Da madeira. A madeira não pode continuar saindo em toras ou em tábuas para ser manufaturada no sul e no sudeste, né? Temos a cerâmica e temos também os alimentos. Nós somos um grande produtor de alimento, né? De carne, de grãos. E aí o que? Nós precisamos iniciar um processo de industrialização a partir daquilo que temos. Aí tem o turismo, né? Por exemplo, o município de Guajará-Mirim, 93% é mata, é floresta. Nós precisamos fazer com que, a partir dessa riqueza natural, a gente tenha dividendos para ajudar e impulsionar a economia do município. E outro ponto importante é o turismo. Eu estou visitando os pontos turísticos do estado. Nós vamos recriar a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, né, para retomar a cultura que foi abandonada por esse governo, as tradições culturais, as manifestações culturais, que é muito forte aqui no município de Guajará-Mirim. Nós precisamos catalogar os pontos turísticos do estado, como a própria Estrada de Ferro, onde muitos desses pontos turísticos, aqui eu visitei no município de Costa Marques, no domingo passado, o Forte Príncipe da Beira, é um dos exemplos, tanto o Forte Príncipe da Beira,
pontos da própria Estrada de Ferro, aqui o museu da Estrada de Ferro da cidade de Guajará-Mirim, tudo isso precisa ser catalogado para poder ser reformado, né? E nós temos também um outro ponto, as festas folclóricas, né? O boi de Guajará-Mirim, e temos também as festas religiosas, a festa do Divino, que está muito aqui para essa região do Vale do Guaporé, com proximidades aqui para a região do município de Guajará-Mirim. E aumentar as relações com os países vizinhos. Por exemplo, nós pretendemos no nosso plano de infraestrutura criar um órgão que vai administrar os aeroportos regionais, né? Nós precisamos colocar para funcionar o aeroporto e legalizar o aeroporto do município, reestruturar também do município de Guajará-Mirim, para criar voos, né? E linhas de ônibus com o Peru, com a própria Bolívia, para a gente impulsionar essa relação com o turismo e também o mercado vizinho. E um outro ponto importante para eu concluir, a Rondônia tem uma vocação para os hotéis-fazendas, né? Incentivar os hotéis-fazendas aqui no município de Guajará-Mirim. Também nós temos no interior, Cacoal, Cacaolândia, para que a população da própria capital venha conhecer a cultura do interior e impulsionar o turismo interno, né, para que isso possa também fluir, crescer a economia, gerar emprego, gerar divisas para a economia interna aqui da região de Guajará. Cristóvão, muito obrigado pela participação conosco, e assim nós encerramos esta primeira parte da entrevista com o candidato Padre Tom do PT. Vamos ao Repórter CBN e voltamos já nessa segunda parte da entrevista, nesta semana dedicada aos candidatos a governo de Rondônia. Voltamos já. É 13, é 13, é 13. Nosso último candidato aqui vai responder as perguntas dos nossos também ouvintes que fizeram pela internet, da produção, para deixar aqui a sua proposta para que você possa conhecer. Então, nessa semana, todos participaram, encerrando hoje, o Padre Tom do PT está conosco aqui. Vamos falar de educação agora, candidato. A educação é a base para a construção de uma sociedade esclarecida, transformadora, que luta por ideais. O senhor é padre, sabe a importância de tudo isso. No seu plano de governo, o senhor pretende declarar Rondônia livre do analfabetismo. Como o senhor pretende conseguir esse feito? Tem recursos para isso? E onde o senhor pretende buscar essa parceria para que isso possa acontecer? Olha, Rai, Rondônia tem ainda 8% da população analfabeta, que não sabe nem ler e nem escrever. No nosso plano de governo, nós vamos cumprir o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado esse ano e promulgado no mês de junho, onde ele determina que se deve dobrar o financiamento da educação, tanto nos estados como a nível nacional. E aí nós vamos dobrar o financiamento da educação em Rondônia. Hoje, né, para o rádio ouvinte entender, os estados têm que aplicar 25% no mínimo do orçamento em educação. E aí nós também aprovamos a nível nacional que 75% dos royalties da exploração do pré-sal é para investir em educação. E aí só se constrói uma sociedade justa, um Estado justo, investindo na educação. Portanto, em 4 anos, né, junto com a sociedade rondoniense, junto com os profissionais da educação, nós vamos cumprir esse objetivo de erradicar o analfabetismo. E também, Rai, nós vamos construir novas escolas estaduais, porque temos uma meta de que em 4 anos, pelo menos 30% das escolas do ensino básico sejam de tempo integral, né? E aí já faz muito tempo que se construiu escolas. Aí o que? Nós vamos construir novas escolas, mas também reformar, ampliar essas escolas para que a criança possa ficar o dia inteiro, né, na escola, mas possa ter lazer, além do ensino regular, que é matemática, ciência, português, ela possa também ter aula de música, de dança, aula de cultura e também de esporte. Aí preparar, nós temos esse objetivo de também preparar. E vamos
reformar o plano de cargo e carreira dos profissionais, porque no Plano Nacional de Educação, os estados têm que qualificar e melhorar também os salários dos profissionais da educação. Aí, portanto, o primeiro passo do novo governo será mandar para a Assembleia o Plano Estadual de Educação à luz do Plano Nacional, que já está sendo discutido, né? Ele já está sendo discutido, e aí é lei, e lei é para ser cumprida. Eu sou uma pessoa que fui formada dentro de uma instituição que a gente tem que respeitar as regras. Bom, a professora Socorro Batista diz o seguinte: o senhor fala da qualificação do professor. Aqui em Guajará tem um polo da Universidade Federal, e o senhor vai buscar espaço para que esse professor seja mais qualificado, com mestrado, para que ele possa ter essa continuidade, ser mais qualificado, para que a escola tenha uma melhor qualidade aqui na região? Isso, no próprio Plano Nacional de Educação, os governadores, os próximos governadores vão ter que se preocupar com a formação permanente e a qualificação dos professores. Segundo nossos dados, em Rondônia, quase 90% dos professores do ensino básico já tem formação superior, mas aí é importante a formação permanente. Aí, o estado de Rondônia não tem nenhuma ação concreta para o ensino superior, tanto dos professores quanto da própria juventude. Aí o que? Nós vamos fazer parcerias com a Universidade Federal, que ela é a única instituição pública que temos no estado, mas também nós vamos fazer parcerias com instituições particulares de ensino superior e também o Instituto Federal. Logo, logo aqui em Guajará vai ser inaugurado o IFRO, e aí o IFRO de Guajará vai ser especial porque vai ser binacional, né? Nós vamos ter condições de ter estudantes brasileiros e estudantes bolivianos, e a partir também da vocação, os cursos vão ser a partir da vocação local do município, né? Que aí tem muita influência do próprio meio ambiente, das comunidades tradicionais, que são os indígenas, e também a questão do turismo aqui na região. Bom, um dos grandes gargalos para a melhoria da educação também é a disparidade entre idade e série, né? Bom, dados do MEC mostram que em 2013 essas distorções de idade e série do ensino fundamental e médio aqui na região norte era de 31,6%. Nós temos agora dados do IDEB, divulgados semana atrasada, que diz que Rondônia passou do 12º para o 10º lugar, mas está distante dessa realidade aí, né, do ensino de qualidade realmente. Como o senhor, caso eleito, pretende consertar essa situação, já que o senhor fala do analfabetismo, erradicar realmente, como o senhor vai fazer nessa disparidade escolar? Correto, cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação, correto, por exemplo, 11% dos jovens saem do ensino médio, evadem o ensino médio. Estancar com construções de novas escolas. Nós vamos construir novas escolas e cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, com melhor qualificação dos profissionais da educação, melhores salários, né? Vamos ter aí a reforma do plano estadual, do plano de cargos e salários, né? Nós vamos, eu acredito que no nosso governo vai ser um governo que vai ter muita facilidade de dialogar com os profissionais da educação, com secretários que entendam realmente de educação, né? Vamos colocar pessoas técnicas e pessoas que entendem do universo da educação, e nós vamos estancar essa sangria, não é? Essa evasão e também essa disparidade, com um governo que se preocupa com a educação, que não tira os recursos da educação, que não atrasa o repasse para os municípios, para o transporte escolar, né? Nós estamos aí vendo municípios que estão quase parando o transporte escolar
parando o transporte escolar, desmotiva, não é, os jovens, porque eles não vão poder chegar até a escola, né? Um governo que realmente investe o recurso correto na educação. Bom, vamos mudar de assunto agora, candidato. Vamos passar para a segurança. Guajará-Mirim, o roubo de veículos, o tráfico de drogas estão preocupando a população, né? Ao seu entender, por que essa realidade é tão frequente numa cidade onde as 3 Forças Armadas são bem fortalecidas? O senhor tem uma ação mais direcionada para cidades, especialmente como Guajará-Mirim, devido aqui à fronteira. E como o senhor pretende realizar essas ações para, pelo menos, minimizar, né, a violência aqui em Guajará-Mirim, que não acontece só com roubo de carro, mas também com o trânsito? Isso, e Rondônia, segundo dados do próprio Ministério da Justiça, dados ainda de 2012, foram assassinadas quase 600 pessoas, no Rondônia como um todo. Índices iguais a países em guerra. E Rondônia é o primeiro lugar, inclusive, em violência no trânsito. Violência no trânsito, por exemplo... Ji-Paraná em 2012 morreram no trânsito quase 700 pessoas. E dessas pessoas, a maioria eram jovens, até 29 anos. A nossa alternativa é efetivo policial na rua. Nós vamos colocar a polícia na rua, porque não é justo quem paga imposto viver trancafiado e inseguro. Um outro ponto importante é que já existe a operação Ágata do governo federal, onde as Forças Armadas, a Polícia Militar, Polícia Federal trabalham em conjunto, principalmente nas cidades de fronteira, incluindo também até a municipalidade, o próprio município, treinando pessoas do próprio município para dar segurança. Nós vamos criar, Rai, uma polícia móvel ostensiva, o modelo das UPPs do Rio de Janeiro, para ir aos bairros e lugares mais violentos. Tipo ronda no bairro, por exemplo, que já acontece no Amazonas. Ronda no bairro. Só que essa polícia móvel também, ela vai trabalhar com a sociedade, com o empresariado. Por exemplo, nós temos um bom exemplo de Vilhena, que os próprios empresários colocaram câmeras, né? Eles se reuniram, a associação comercial, e colocaram câmeras. Aí o quê? Vamos nos unir com a sociedade civil, as igrejas, né, e também com o poder municipal. Por exemplo, a falta de segurança é também falta de iluminação nas ruas, né? A própria polícia móvel vai detectar problemas, ruas esburacadas, matagais e também ruas escuras. E se a responsabilidade é do município, o município terá que tomar as devidas providências. E aí nós vamos também, como governo de estado, ajudar os municípios. Por exemplo, o estado é responsável pela a energia elétrica. Mesmo que a Eletrobras é federalizada, o governador do estado ele pode pressionar a Eletrobras para que as ruas tenham posteamento, expansão de rede, para que haja iluminação. Iluminação pública é segurança. E a gente está detectando isso em muitas cidades, principalmente na nossa capital. Aí o senhor vai ter concurso público para a polícia, vai aumentar também o salário da polícia, tudo isso, senhor? Tem essa ação? Nós hoje temos um contingente de mais de 5 mil policiais militares. O suficiente para Rondônia, que tem uma população de 1.728.000 habitantes, seriam de mais de 8 mil policiais militares. Eu estou dizendo, eu tenho que ser responsável, não é? É claro, eu vou respeitar, fazer concurso público nós vamos fazer, não é? Mas nós temos que colocar a polícia na rua e otimizar o contingente que temos, não é? Não é justo um governador ter tanta segurança, não é? Ou um ex-governador tem que ter tanta segurança pública, e nós temos distritos, cidades que, por exemplo, a cidade mesmo que eu fui prefeito, minha cidade pequena, ela tem um contingente menor do que até a segurança do governador atual. Portanto, é otimizar. Muitas vezes está um policial ele está fazendo um trabalho interno que ele deveria estar na rua. Lugar de polícia
é na rua. Vai ter condições para isso, aparelhar a polícia para isso? Aparelhar a polícia para isso, com veículos, com combustível, com estrutura, com inteligência, né? A Polícia Civil com inteligência, para que a população, que é contribuinte, que paga imposto, tenha segurança. O Benedito Salles diz o seguinte: as delegacias do Estado estão sucateadas. Como combater o crime com a atual estrutura? Nós acho que até comentamos sobre isso. E qual a sua proposta para diminuir a superlotação das cadeias? Isso aí, melhorar a infraestrutura, melhorar a estrutura de trabalho, as condições de trabalho, a gente tem que discutir durante o orçamento, né? Por exemplo, nós temos que alocar orçamento e a segurança tem que ser prioritária. A superlotação dos presídios, nós precisamos aumentar as vagas, tem dinheiro, tá, do DEPEN. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos. Eu lembro que eu tive no DEPEN para ver sobre um presídio na cidade de Buritis que estava paralisado há muito tempo. Aí o que? Muitas vezes os governos tratam a questão dos presídios como de segunda, terceira prioridade, né? Tem recurso e recurso federal para aumentar as vagas. Vamos aumentar as vagas nos presídios. Um outro ponto importante, Rai, é as defensorias públicas, que são os defensores públicos, são os advogados de pobres. E preso é pobre, né? O preso que quiser se ressocializar vai ter o apoio do meu governo. Nós vamos fortalecer as defensorias públicas. Metade das defensorias públicas de Rondônia não tem defensor público, tá? Metade. Aí o que? Vamos valorizar as defensorias públicas, fazendo concursos para chamar novos defensores, pagando salário justo para eles, porque 40% dos presos, eles necessitam de ter advogado, né? E poderiam já estar se ressocializando, dormindo na cadeia e trabalhando para poder voltar à sociedade. Aí o que? Aqueles que quiserem vão ter o apoio do nosso governo. E parceria com igrejas, né? Em instituições, entidades religiosas. Aí voltando na questão das drogas, né? Nosso governo, nós vamos fazer parcerias com casas de recuperação de drogados, principalmente que a maioria das casas, elas são mantidas por instituições religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas do nosso estado. Bom, vamos mudar agora de assunto para cultura. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Quando se fala de cultura, né, nós temos aqui em Guajará-Mirim o boi, que é o duelo da fronteira, na verdade, né, que está parado aí há 2 anos. Este ano tivemos só uma apresentação cultural. Qual é a sua proposta para fortalecer essa cultura aqui em Guajará-Mirim, especialmente, candidato? Olha, nós precisamos retomar a Secretaria de Cultura do Estado, que infelizmente deixou de existir, para poder a gente organizar e catalogar as manifestações culturais. Eu vou apoiar as festas folclóricas, né? A festa do boi, daqui de Guajará, mas também as outras festas folclóricas do estado, já que o nosso estado é um estado miscigenado, né? O interior do estado, claro que Guajará é o interior, mas Guajará é uma cidade muito atípica, né? Porque grande parte do estado tem uma presença grande de imigrantes, que tem as suas manifestações culturais. Nós temos também uma outra manifestação folclórica que merece ter o apoio, que é a Flor do Maracujá, e também os monumentos históricos. A gente precisa catalogar, alguns precisam ser reformados, e a cidade de Guajará tem uma marca importante, tanto da estrada de ferro, da própria estrada de ferro, igrejas, né, igrejas que são consideradas históricas. Portanto, no nosso governo, a cultura vai ser uma prioridade. Eu já tive uma reunião, Rai, em Porto Velho, com várias pessoas da cultura, e tinha representantes aqui do município de Guajará-Mirim, escritores, né? Tem aí a cultura é o quê? Tem as manifestações folclóricas, tem as festas religiosas, que estão relacionadas também, e muito presente aqui no município de Guajará-Mirim, a questão do apoio aos escritores,
Nós temos aqui... Temos uma academia de letras. Aí eu lembro que o Dom Geraldo me procurou como deputado federal e eu não pude ajudar porque a burocracia era tão grande. E aí, com o Estado, eu sei que vai ser possível. Até um exemplo seria, ele pediu para que a gente visse no Ministério da Cultura ou na própria Universidade Federal a publicação do Diário Dom Rei. Eu estou colocando assim, como um exemplo de Guajará. É uma cidade tradicional, histórica, que tem marcas culturais muito importante para o estado de Rondônia, para a história de Rondônia, que no nosso governo nós vamos priorizar. Bom, o que movimenta muito aqui a cidade, eu vim fazer inclusive um desses festivais aqui em Guajará, que foi do Duelo da Fronteira, e que nós temos um bumbódromo que não funciona, e as agremiações dizem, precisamos de um QG, um galpão que a gente possa trabalhar sem deixar nosso material exposto. O senhor tem um projeto diretamente direcionado para isso, para trabalhar diretamente com as agremiações, especialmente do boi, que hoje, né, é o que traz mais, inclusive, turista, trazia até então, porque não está acontecendo há 3 anos, para esse município? Não, nós vamos trabalhar, retomar o que tinha no estado. Por exemplo, além do Duelo da Fronteira, que é uma festa tradicional que precisa da contribuição de patrocínio do governo do estado, tem também as festas tradicionais de rodeio, né? As festas tradicionais de rodeio. Vamos criar a Secretaria de Esporte e Lazer, catalogar essas festas e nós precisamos incluir isso dentro de um orçamento, né? Tem o festival de verão também que acontece, né? Tem os festivais de praia, tem, por exemplo, várias cidades esse ano, Rai, não aconteceu. Estive domingo em Costa Marques, não aconteceu em Pimenteiras, o festival de praia. São festas que estão relacionadas com a cultura de cada município. Portanto, eu vou ser um governador que vou priorizar e quero participar desses festivais, do Duelo da Fronteira, por exemplo, e dentro da medida do possível, nós vamos estar trabalhando com eles para que essas manifestações culturais não morram, porque senão morrer a cultura é morrer um povo. Candidato Padre Tom do PP, muito obrigado pela gentileza de vir aqui conosco, especialmente para trazer as suas propostas para o povo de Guajará-Mirim e quem nos acompanha também na internet, no aplicativo da CBN Amazônia Guajará. Muito obrigado, suas considerações finais. Isso, Rai, eu gosto muito de Guajará. Eu fui um deputado que tive pouco voto em Guajará, eu acho que eu tive cerca de 60 votos para ser eleito, mas eu acredito que o povo sabe que eu estou sendo um dos deputados federais que mais tem ajudado a cidade de Guajará. Ajudei com veículos para o Conselho Tutelar, com equipamentos para obras, né, caçambas, equipamentos para a saúde, recursos para a saúde. E aí hoje nós estamos a poucos dias das eleições, do dia 5 de outubro. Me candidatei a governador porque Rondônia não vai bem, tá? O nosso estado não está bem a saúde, não está bem a educação. A gente, se tivesse mais tempo, falaríamos também sobre agricultura, pecuária. Aí a gente falou sobre os problemas da segurança, principalmente aqui no município de Fronteira, né, e investimentos no próprio município para ajudar a administração para que as pessoas tenham uma cidade melhor. Portanto, eu estou me despedindo. Obrigado a vocês, radioouvintes, que nos escutaram. Obrigado à CBN e espero que no dia 5 de outubro, né, vocês possam, eu espero que eu tenha conquistado votos aqui hoje, né, com a minha fala, e peço o voto de você, mulher, marido, filhos, né, cidadão de Guajará-Mirim, para que no dia 5 de outubro, vocês votem no 13, para poder a gente fazer diferente nessas políticas que nós falamos aqui: saúde, educação, segurança, e cultura, economia e vida melhor do povo de Guajará. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês sempre. Obrigado. Obrigado, Padre Tom do PT, e assim nós encerramos esta semana de bate-papo com os candidatos a governo de Rondônia, numa ação democrática, onde todos tiveram o mesmo tempo para falar das suas propostas. Amém?
E você, eu espero que você de casa, que nos acompanha na CBN Amazônia, também tenha esse tempo. É 13, é 13, é 13.